Olá, bom dia. Muito bem-vindos a esta nossa devocional desta quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Nós estamos nesses vídeos falando sobre a lei moral. Especificamente, estamos falando da primeira tábua dos 10 mandamentos, os 4 mandamentos que dizem respeito dos nossos deveres para com Deus e o nosso relacionamento em forma de obediência amorosa para com o Senhor, quando observamos cada um desses mandamentos, demonstrando o quanto agradecidos, o quão reconhecidos somos, o quão nós amamos a obra de Deus realizada por meio de Cristo, ou seja, o quanto contentes e satisfeitos estamos com o modo maravilhoso como temos sido até aqui objetos do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça. Chegamos às perguntas 107 e 108 do Catecismo Maior, que falam a respeito do segundo mandamento. E o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu, do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Você pode encontrar esse mesmo texto extraído da Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 20, nos versículos 4 e 6. Afinal de contas, quando Deus preceitua esta realidade, esta verdade a respeito de sua unicidade e proíbe o culto a imagens, a esculturas, a qualquer coisa vinda da natureza ou sugerida pelas mentiras de Satanás ou pela própria invencionice dos homens em sua mentalidade, em sua imaginação, em seu coração caídos e depravados, o que Deus está ensinando ou exigindo neste mandamento e qual é a nossa resposta concreta a este mandamento? Evidentemente que Deus aqui está falando do culto, da essência do culto que ele exige. Aqui Deus está prescrevendo a pureza do seu culto, da sua adoração, daquilo que ele determinou como aceitável na sua presença e aquilo que ele exige do homem para que este homem compareça à sua presença de maneira a não sofrer nenhum perigo. Nós conhecemos histórias do Antigo Testamento, como a de Nadab e Abiú, por exemplo, uma história emblemática de alguém que intentou, ainda que cheio de bons desejos, apresentar a Deus um culto novo, um fogo estranho. Nós conhecemos o triste fim dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram consumidos por Deus em sua fúria ali mesmo, porque estavam pervertendo a adoração, pervertendo o culto. Quais são, então, os nossos deveres com diz respeito à pureza deste culto? A primeira coisa é que é nosso dever, é nossa obrigação moral diante de Deus receber e guardar sem alterações ou invenções as ordenanças do culto. O que são as ordenanças do culto? São aquelas coisas prescritas nas Sagradas Escrituras que nós chamamos de elementos de culto. Na verdade, o culto tem um princípio regulador, que é a própria Escritura. O homem não tem liberdade de apresentar novas modalidades, ainda que sofisticadas, ainda que esteticamente belas, ainda que possam produzir algum tipo de sensação ou de efeito positivo sobre a nossa mente, a nossa alma. Ainda assim, estas coisas estão proibidas por Deus, como aquilo que condiciona ou que se tornasse a essência do culto. A essência do culto, a substância do culto cristão, que é Cristo, a sua essência está repousada sobre aquelas coisas ordenadas, prescritas, exigidas por Deus, sem as quais não existe verdadeiro culto que possa ser aceitável pelo Senhor. E estas ordenanças de culto são pelo menos 3 que nós veremos nesta manhã. A primeira delas é a oração.
a oração é um dos elementos que não pode faltar no culto cristão. Ainda que tenha muitos louvores, até que tenha pregação, ainda que tenha milagres ou qualquer outra coisa que se apresente no culto, mas se faltar a oração, não houve ali nenhuma excelência espiritual, não há ali nenhuma obra de piedade verdadeira, não há ali coisa alguma que Deus aceite de bom grado na sua presença. Portanto, a oração de todos os elementos de culto é o primeiro, é exatamente o mais sublime passo ou efeito da religião, é o mais sublime, o mais excelente exercício que a alma humana pode realizar diante de Deus, e é uma oração feita em Cristo, na autoridade de Cristo, na pessoa de Cristo, nos méritos de Cristo, pela intercessão de Cristo, junto com a oração, que pode ser de várias maneiras, de súplica, de intercessão, de confissão e assim por diante, a ação de graças. A ação de graças em nome de Cristo, pela obra realizada por Cristo, pela obediência de Cristo, por tudo quanto Cristo devotou e demonstrou em nosso lugar como nosso representante ao Pai, satisfazendo, digamos assim, as exigências prescritas da lei de quem éramos antes devedores. É preciso que toda a nossa oração de ação de graças, como nós nos dirigimos a Deus, devemos fazer sempre por meio de Cristo. Não há coisa alguma que Deus tenha a oferecer-nos que não queira dar-nos por meio de Cristo. Não há nenhuma bênção, nenhum milagre, nenhuma dádiva, nenhum dom descido dos céus que não nos venham por meio de Cristo. Ele é o mediador de todas as bênçãos, de todas as graças. Ele conquistou todas as bênçãos, todas as graças, todos os favores imerecidos de Deus na cruz. Portanto, na cruz, Cristo conquista para nós esses direitos da graça de recebermos do Pai aquilo que nós precisamos quando fazemos orando no nome de Jesus, buscando e só pedindo no nome de Jesus, sem intercessão de santos, de anjos ou invocação de qualquer outra criatura. Apenas Cristo, somente Cristo, só em Cristo, só por meio de Cristo. Depois, a segunda grande dimensão é a primazia da palavra, em ler a palavra, ouvir a palavra, submeter-se à pregação da palavra, meditar na palavra. A palavra de Deus, o sermão, é o ápice da vida cristã. Dela se originam todas os demais deveres e todos os ministérios. Para ele, para o ministério da palavra, para a pregação da palavra, retornam em forma de ação de graças e de louvores todos os efeitos que a palavra produz. Portanto, o centro do culto cristão não é o louvor, o centro do culto cristão não é a administração dos sacramentos, o centro do culto cristão não é qualquer outra coisa que venhamos a fazer que possa concorrer, rivalizar-se com a primazia da palavra. Primazia em ler. Cada crente está obrigado a, por si mesmo, a investigar as Escrituras, como os bons bereanos faziam, mas entre outras coisas, ler corporativamente, ler na congregação, ler em uníssono com os irmãos, ouvir a pregação, submeter-se a ela, dar à pregação a devida honra que ela precisa, que ela merece, porque é por meio da pregação que o Espírito Santo promete selar cada uma das promessas do Evangelho. Ter a pregação em alta conta faz com que nós prestemos a Deus um culto aceitável por Ele. Por último, a correta administração dos sacramentos. O batismo com um sinal exterior daquela obra realizada por Cristo, feita uma vez só, com todo zelo e com toda distinção. E a ordenança da ceia do Senhor, o sacramento da Eucaristia ou da ceia do Senhor, que nós o fazemos em memória de Cristo, memória da sua paixão, morte e ressurreição, mas também para assegurar-nos que a nossa fé não perecerá e nós nutriremos sempre do corpo de Cristo em forma de promessa, de presença real, espiritual, que comunica graça, que nos coloca em comunhão de fato, de verdade, com Cristo nos céus, por meio do Espírito Santo. Portanto, esses três aspectos da oração, dos sacramentos e da palavra constitui o cerne daquilo que é o culto cristão em sua pureza, é a sua essência. No vídeo de amanhã nós veremos as outras dimensões que compõem o culto cristão, os seus elementos que são essenciais. Até lá e que Deus muito, muito te abençoe.